epístola que João nos escreveu, capítulo 1, versículo de número 2. Depois vamos ler o capítulo 2, versículos 14, parte final, o versículo 16, 17, 24, 25 e 26. Diz assim a Bíblia: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 14, parte final: e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Versículo 16 e 17: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Versículo de número 24: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram, do que vos procuram enganar. Sente-se. Irmãos e irmãs, só a leitura desse trecho é algo tremendo. Não precisaria da voz do pastor para acrescentar nada mais do que nós já nessa noite lemos. Mas, como estamos na casa de oração para ouvir a mensagem de Deus, vamos acrescentar aquilo que já lemos. Irmãos e irmãs, como os dias são maus e como as pessoas que estão no Evangelho têm diluído e modificado os trechos santos de Deus. Aqui nós iniciamos a nossa leitura dizendo: e a vida se manifestou, ou seja, o bom estilo, o bom exemplo, a boa conduta, a fórmula a ser copiada e ser vivida se manifestou, se revelou, e nós, e aí João e os apóstolos viram, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna. Ao meditarmos sobre a pessoa do Senhor, nós não vemos Jesus vivendo esta vida. Nós não vemos Jesus de forma alguma tendo ele algum prazer, tendo ele algum envolvimento com esta vida. Por quê, pastor? Porque Jesus é a vida diferente deste mundo, é a vida eterna, é a vida que João adotou, que Pedro adotou, que Tiago adotou, que Paulo adotou, que Tadeu adotou, que Judas adotou. A vida que eles viviam chamava atenção, era diferente. Bata palma para Jesus.
Judas, o Iscariotes, aquele que traiu o Senhor, olhando para o mestre, ele o via como a grande saída de Israel. Era para ele, Judas, Jesus o escape, Jesus a solução para que Israel saísse do jugo, da escravidão a Roma. Veja, se Jesus tivesse vindo ao mundo para viver a vida do mundo e nos mostrar a vida do mundo e nos levar a copiar, a nos envolver com o estilo dele, e se ele tivesse vivido esse mundo, logicamente ele teria pego Roma e destruído Roma, não abrir e fechar de olhos. Mas Jesus não destruiu Roma, Jesus não destruiu César, Jesus não destruiu Pôncio Pilato, Jesus não tirou da condição de sacerdote Anás nem a sua família, porque o que o Senhor veio trazer, irmão e irmã, foi a vida eterna. E a vida eterna difere da vida do mundo. Bata palma para Jesus. Essa vida não se via. Antes não se tinha conhecimento dela, nem se sabia que ela existia. Mas como você leu, a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. Enquanto estava com o Pai, não se via ninguém vivendo esse estilo. Mesmo os grandes profetas, mesmo os pequenos profetas, mesmo o homem da estirpe de Josué, de Elias, de Moisés, de Abraão, de Noé, de Davi, de Samuel, nenhum deles ainda havia vivido e provado essa verdadeira vida. Tinha evidenciado, até trouxeram algum tipo, tipificaram, mas até então ninguém conhecia esse estilo. O estilo que Jesus trouxe, o estilo, a vida que ele manifestou, que ele veio ensinar, que ele veio conceder a você. Bata a palma para Jesus. E é impossível, terminantemente impossível, alguém dizer que é corpo dele e andar diferente do modo que ele andou. É impossível a minha pessoa dizer que é dedo de Jesus, se o estilo que eu vivo não é o mesmo que ele viveu. A vida que eu adoto não é essa vida que ele trouxe, que ele manifestou e que os discípulos passaram a testemunhar. Bata a palma para Jesus. Todo aquele que adota, todo aquele que acolhe, todo aquele que ouve, todo aquele que passa a vivenciar esta vida, acontece com ele o que eu li no versículo de número 14, parte final. A palavra de Deus permanece nesse homem, está nesse homem, e por consequência ele vence o maligno. O maligno é o príncipe desse mundo. Ele faz com que as pessoas que são dele vivam de acordo com os valores do mundo. Só há dois corpos e dois senhores. Há dois cabeças: a cabeça da vida eterna, a cabeça da salvação eterna, que é o Senhor, e a vida e a cabeça da vida mundana, da vida natural, da vida temporal, da vida que o homem está sempre voltado para cá. Ele é encurvado e só vê o que está perto. Ele é míope. E
E aquele que adota a palavra, que aceita essa palavra, esse, como você leu, ele vence. Vós tendes vencido o mundo. Bata palma para ele. O mundo não escraviza, o mundo não faz alguém, vamos dizer assim, ficar encantado. Uma coisa natural: se eu tenho o corpo de Cristo, a minha vida é eterna. O meu estilo, a minha conduta é da vida eterna. Eu luto por isso, eu brigo por isso, eu mostro isso, eu vivo isso, eu evidencio isso. Agora, se eu tenho o corpo, se eu faço parte do corpo do diabo, se eu sou ligado ao maligno, se eu não venço o maligno, a minha vida é peculiar, é igual, é semelhante a toda pessoa do mundo. Bata palma para Jesus. É uma coisa natural. É tanto que diz o trecho, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tudo aquilo que se vê hoje nas pessoas que estão ligadas ao diabo, todos esses valores que você aqui pôde ler comigo, que estão no versículo 16 em diante, que os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos, aquilo que é peculiar das pessoas mundanas e naturais, a vontade de crescer, de ser alguém na vida, o orgulho pelas coisas terrenas, naturais, não é de Jesus. Porque você viu aqui ele vivendo. Aliás, você lê isso pelo testemunho dos discípulos. Você não vê vivendo esse estilo, porque a vida dele, a vida que ele manifestou, foi a vida eterna. Ele trouxe algo que estava com Deus, mas manifestou ao mundo para que o mundo possa copiar e por ele viver. Todos nós sabemos que João, o escritor dessa carta, era alguém que antes a soberba da vida, os desejos que os olhos viam, aquilo que os olhos viam passava a ser desejo, ele brigava por aquilo. Era um homem assim, era um armador, era um dono de barcos, era alguém que o lucro, a vida secular, era o essencial da vida. Era alguém ligado à família, como eu pude hoje pregar no rádio. Eu pude pregar no rádio daquilo que muitas vezes nos prende. Eu preguei no capítulo 12 da carta aos Hebreus, daquilo que acontece com o homem, que é o pecado querendo chegar a nós, como o carrapato ao cão, como o carrapato ao gado. Ele quer se prender, e cabe a cada um de nós a tirar de nós o carrapato, a tirar de nós o pecado, a tirar tudo que é peso, tudo que impede a nossa corrida, e não só fazer parte da corrida, a nossa vitória. Bata a palma para Jesus. O trecho fala que Jesus é o consumador da nossa fé. Ele é autor e consumador da fé. Ou seja, ele é alguém que iniciou e terminou. Ele é o exemplo, é o modelo. Ele iniciou essa guerra aqui quando se fez carne, e venceu essa guerra, e venceu e foi triunfante. Por isso ele é o autor e consumador de toda a fé. Bata a palma para Jesus. Ele venceu. Não
basta iniciar ou se sentar no local começo e levantar a mão. Porque se você está ouvindo o Senhor, você vence o mundo. Como você leu. Tendes vencido o mundo. Por quê? Porque a palavra do Senhor está em você, está em mim. Estando em mim a palavra da vida eterna. Naturalmente que a vida mundana, natural, terrena, a vida que a natureza humana gosta, não faz parte de nós. Bata a palma para o Senhor, não faz. Por quê? Porque os desejos da natureza humana só vai prevalecer quem é dotado dessa natureza. Quem é partícipe do corpo de Satanás? Quem é partícipe do corpo de Cristo não tem natureza humana, tem natureza espiritual, celestial. Aleluia! Ele é diferente. Mas quem é partícipe do corpo de Satanás? Quem é discípulo das trevas, quem é da noite, ele tem natureza terrena. Aí, tudo que é assim influente, que influencia a natureza terrena, ele adota. Ele se deixa levar. Ele se deixa contaminar. Por quê? Porque a natureza dele é terrena. Aí os desejos da natureza terrena, o que é peculiar de todo ímpio que não está na igreja, vai ser peculiar desse homem que mesmo na igreja, ele não sendo homem a ter natureza espiritual e celestial, não tendo ele realmente em si a vida eterna, ele vai se apegar às coisas mundanas. Por quê? Porque os desejos da natureza terrena vai prevalecer, ele vai mostrar, ele vai evidenciar, ele vai viver isso. Diga, tenha misericórdia de mim. Amém. Bata a palma para Jesus. Nada que contamina a nossa carne vem de Deus, evidentemente, vem do diabo. Quem é dotado de natureza celestial, quem faz parte do corpo de Cristo, naturalmente os desejos da natureza terrena não o contaminam. Ele não se prende, ele não vive, ele não adota, não se vê isso no dia a dia dele. Ele é alguém separado, mesmo estando no mundo, é alguém como se no mundo não estivesse. Ele é diferente, como João é diferente, como Pedro era diferente, como Tiago é diferente, como você vê André diferente. Eram armadores, eram homens altamente naturais, eram homens apegados à família, falavam o coração, o sentimento, que é peculiar de um homem daqui. O homem que não é daqui diz assim, ó, mulheres aí teu filho, bata a palma para Jesus. Quem é de natureza celestial diz assim, mulher, o que eu tenho contigo? Não, ele não é movido pelo sentimento sanguíneo, ele não é movido pelo parentesco. Quem tem natureza celestial não é movido por isso, ele é movido pela palavra, como você leu aqui, a palavra de Deus permanece em vós e por isso tendes vencido o mundo. Bata a palma para Jesus. Mas como você vê, tem muita gente na igreja, muita gente que está sentado na congregação, mas não é igreja, não é santuário de Deus. É alguém que o mundo chama a atenção.
Porque, repito, a natureza desse homem, o cabeça dele não é Jesus. Se fosse, a natureza dele era celestial. Ele tinha adotado o estilo de Jesus, a vida eterna. A vida que ele vivia era o estilo, o viver da eterna. O mesmo que Jesus viveu, mesmo estando aqui. Bata a palma para Jesus. Qual era o alvo de Jesus? Voltar para o Pai, vencer o diabo. Qual era o alvo de Jesus Cristo? Mostrar que a carne vence o maligno. Qual a visão de todo homem de Deus? A mesma coisa, ter a vida eterna. Um dia gozar do privilégio da vida eterna. Por isso ele não se prende, por isso ele não é aqui escravizado. O diabo lança tudo, mostra tudo, todos os reinos da terra, mas não muda os valores desse homem que saiu da morte para a vida, das trevas para a luz. Bata a palma para Jesus. Mas como você não pode entender simplesmente porque a pessoa está na congregação ou anda com a Bíblia debaixo do braço, que essa pessoa tem a vida eterna, que é alguém que nasceu de Deus só por isso? Você nunca pode só por essas duas visões dizer que essa pessoa é de Deus, ou está salva, ou vai ser salvo. Não, nós podemos visualizar uma pessoa, se essa pessoa é nascida de Deus, irmão, pela vida que ele vive, pelos atos que ele evidencia. Bata a palma para Jesus. O estilo de vida que ele vive. E vai dizendo a Bíblia, versículo 17: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja, o mundo passa, com tudo aquilo que é peculiar dele. Porém, quem faz a vontade de Deus, como Jesus, vai permanecer eternamente. Bata a palma para o Senhor. Versículo 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Por que talvez João escreveu isso? Porque quantas mensagens e quantos estilos seriam levantados por Satanás dentro da chamada igreja para fermentar as pessoas? O que é que predomina hoje? Que Deus, sendo seu Pai, Jesus seu Senhor, você não passa problema, você não tem dificuldade, tem que ver muito bem, tem que ter casa própria, tem que ter veículo, tem que ter alguém que ter conta bancária, tem alguém que tem que ter saúde perfeita. E não é nada disso. Bota a palma para Jesus. Nada disso. Timóteo, um autêntico ministro do Senhor, e tinha sérios problemas estomacais. Jesus, o verdadeiro herdeiro, não tinha de colocar a cabeça. Bata a palma para o Senhor. Não tinha casa própria, não tinha conta bancária, nada disso. E como o Espírito sabia que nos dias que iriam surgir, nos anos que iriam se chegando, muitos apostatariam da fé, e se pregaria outro evangelho, e se viveria um outro evangelho, ele escreveu no versículo que eu já li: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio.
Volte aqui para o versículo 1 do capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então o princípio é aqui. Bata a palma para o Senhor. É aqui, é o Senhor o princípio. É Ele a vida verdadeira. Sem vós permaneceis do que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Não é o lucro, não é a casa própria, não é a vida sendo gozada nesse mundo. O que Ele nos prometeu, o que Ele disse que nós teríamos, os que são do corpo dele, a verdadeira igreja dele, era a vida eterna. Bata a palma, Senhor. Ele não nos prometeu lucro, não nos prometeu vida regalada, não nos prometeu viver nesse mundo em perfeita harmonia com os familiares, gozando de perfeita harmonia com Ele. Não. Ele nos ensinou que os piores inimigos nossos e os da família. Bata a palma para Jesus. Os primeiros e os piores. E o que é que predomina hoje? É justamente o contrário. O que as pessoas vivem? Justamente o contrário. O apego às coisas humanas, a harmonia perfeita com a família, com a parentela, a vida sempre sendo gasta para ter esse mundo, para possuir esse mundo, para usufruir dos prazeres desse mundo, para usufruir daquilo que o mundo pode dar. Casa, carro, alimentação, gozo, viagem, passeio, só isso. Infelizmente, é a pura verdade. Mas é lógico, é evidente que esses que vivem esse estilo não são testemunhas, não estão ouvindo aquilo que os discípulos escreveram. Não são eles do corpo de Jesus. Bata a palma para o Senhor. Isto que acabo de vos escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Como tem pessoas enganando por aí, mostrando outra pregação, outro culto, outra vida. Não, você é filho do rei, tem que viver aqui tranquilamente, em gozo. Se Deus é seu pai, se Jesus é o seu Senhor, você não pode vender, você tem que vender muito mais, tem que lucrar muito mais, você tem que ganhar muito mais, você tem que ter esse fusquinha, você tem que ter um carro importado. Mas não é assim não, irmão. Essa pregação vem do diabo e só contamina, e só conduz, e só faz viver os que são verdadeiramente do corpo de Satanás. Porque quem é corpo de Cristo continua firme e vence o maligno. Bata a palma para Jesus. É como eu explico. Ó, se você age assim, se é o seu estilo, para isso vem a mensagem, para isso você vem ao culto, para Deus lhe corrigir, para Deus lhe emendar. Veja qual é a oração das pessoas. Ninguém diz: Senhor, eu quero te servir, Senhor, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te amar acima de tudo. E isso em oração e depois em atos. Não se vê. É sempre: Senhor, abençoa a minha vida, me guarda do mal, Senhor, me protege, Senhor, que seja um dia maravilhoso, que eu possa vender X, que eu possa vender Y, Senhor, que eu possa receber uma promoção, que eu possa receber aumento de salário, Senhor, me guarda do mal, Senhor, me protege do ladrão, do roubador, do assassino. Não é verdade? Bata a palma para Jesus. É uma coisa elementar.
é uma coisa elementar, que essa pessoa não está em sintonia com Jesus. A Bíblia, eu vou voltar a ler o que o Senhor nos prometeu, e essa é a promessa que Ele mesmo nos fez: a vida eterna. Se Ele te dá essa vida aqui, se você se apega, se Ele der motivos para você se apegar aqui, você não busca a vida eterna. Não tem jeito. Bata a palma para Jesus. Ele conhece o homem, Ele sabe quem é o homem. Pastor, mas Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Será que na verdade é Deus que tem me abençoado? Ou é a sua natureza terrena buscando aquilo que é do próprio mundo? Bata a palma para Jesus. Irmão, quando é Deus abençoando, você não faz por onde. Bata a palma para Jesus. Não entenda mal o que eu disse. Eu falo a nível secular. Quando você é alguém que busca o reino de Deus e a sua justiça, aí Deus lhe acrescenta. Não vai interpretar mal o que eu estou lhe dizendo. Bata a palma para Jesus. Mas não é isso que se vê. Hoje a maioria dentro da igreja, a briga dele não é por obter a vida eterna. Não estão olhando para Jesus como a vida que estava com Deus e se manifestou entre os homens para que nós possamos viver, aprender, pôr em prática. Não. Aí as pessoas ouviram esses enganadores, que aqui João disse que para isso ele escreveu, para nos alertar, nos vacinar. Aí começou a ação do diabo a pregar que você tem que ser abençoado, você é príncipe, você é daqui mesmo, você é alguém que tem que provar que Deus está com você. Mas meu amigo, Deus está comigo, é dentro de mim. Bata a palma, é dentro de mim, é dentro de mim, para mostrar sua glória, seu poder, sua verdade. Por exemplo, volta para o versículo de número 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna. Por exemplo, está aqui um exemplo de quem vivia a vida eterna, João. Compara ele com os evangélicos de hoje. Bata a palma para Jesus. Ele dava testemunho, ele era um testemunha viva, ele vivia. Agora a maioria esmagadora está dentro das igrejas, vive debaixo do braço, levanta a mão, diz glória a Deus, diz aleluia, mas a busca não é por essa vida que se manifestou, vida dos céus, vida de Deus. Não é buscar essa vida que João testemunhava, que João vivia. Bata a palma para o Senhor. Quando João viu essa vida, contemplou essa vida, largou pai, largou família, largou os barcos e com Tiago se uniu, abraçou o Senhor. Aleluia! Porque de fato ele era corpo, ele se tornou corpo, era alguém que adotava a partir daquele instante a vida de Jesus. Eu não posso tomar o cálice do Senhor e dos demônios, eu não posso sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, eu não posso ao mesmo tempo servir a Deus e atender aos meus desejos, eu não posso ter natureza terrena, olhando para o mundo, gostando do mundo, desejando ter o que o mundo oferece, e todo aquele que está no mundo, eu copiando o mesmo estilo.
se ao mesmo tempo eu profeto o Senhor, bater a palma para ele, não tem condição. Não tem condição. Foi por isso que Paulo deu tudo como esterco. Olha que ele deu como esterco ser quem ele era, o cargo que ele tinha, a posição que ele tinha, a glória humana que ele tinha, ele deu tudo como esterco, porque aquela vida era terrena, ele tinha uma natureza terrena. Aí ele largou tudo para viver um novo estilo, uma nova vida. Bata a palma para o Senhor. Novos valores, um novo testemunho ele dava. Quem olhasse para Paulo não via semelhança nenhuma com Saulo, nada era parecido, porque houve mudança de natureza, houve mudança de vida. Paulo passou a viver a vida eterna. Pastor, como se ele vivia? Você precisa entender que eu e você, quando aceitamos, quando na verdade vivenciamos o senhorio de Jesus Cristo, mesmo aqui nesse mundo, não somos guiados pelo mundo. Jesus não era, João não era, Pedro não era, Paulo não era, Tiago não era, André não era, bata palmas, eu não eram. Ninguém aqui está falando, nem dando o exemplo daquele, acho que é Jim Jones, né? Aquele que mandou todo mundo se suicidar. Acho que foi ele, não foi? Acho que foi. Aquele homem que se dizia ministro, ele mandou que todo mundo se suicidasse. Todo mundo se suicidou. Quem lembra disso aqui? Quem lembra disso? Já faz algum tempo. Também com uns 10 anos. Acho que foi esse Jim Jones aí, Jim Jones, coisa assim. Ele levou o povo a se suicidar, achando que isso era dar a vida para Jesus. Houve um suicídio maciço naquele lugar, naquela congregação. Todos tomaram lá veneno, sei lá o que fizeram, e morreram. Mas não é isso não. É viver o estilo de Deus. É viver a vida de Deus. É viver a vida que Paulo passou a adotar, aqui João passou a adotar. É viver nesse mundo como se nele não estivesse. Bata a palma para Jesus. E a prova disso é o versículo 6º do capítulo 2. Aquele que diz que permanece nele ou vive, vamos colocar assim, numa linguagem mais fácil de entendimento seu. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus viveu. Bata a palma para o Senhor. Quem diz que é corpo, quem abre a boca e professa, quem anda com a Bíblia debaixo do braço, quem diz aleluia, glória a Deus ao Senhor, e bota o joelho no chão, deve viver como ele viveu. Quem professa ter nascido de Deus, quem professa que é na verdade corpo de Cristo, não pode ter atos do corpo do diabo. Como é que eu, sendo corpo de Cristo, vou ter atos, vou ter atitudes, vou ter valores do corpo do diabo? Olhe para o seu vizinho. Agora raciocine comigo, pense, faça uma ideia. Lembre do seu vizinho da direita, pode ser no trabalho, pode ser na repartição, pode ser no apartamento, pode ser na sua casa. Ele não é ímpio? Então pense no mais próximo da sua casa que é ímpio, do seu trabalho, da sua sala, da sua mesa. Olhe para ele. Veja os valores que ele adota. Veja o estilo, ele como funcionário,
como comerciante, ele como profissional liberal como você. Veja a diferença. Qual a briga dele? Vencer, ter, possuir, conquistar, comprar. Quer ver um ímpio muito triste? Quer ver um ímpio realmente identificando a sua impiedade? Deixa as coisas acorcharem, deixa o dinheiro minguar, deixa o negócio não dar resultado. Aquela pessoa fica toda transformada, aquela pessoa fica preocupada, vive angustiada, vive deprimida. E agora, como é que vai ser? Não sei o que. Ai, o que é que eu faço? Porque a natureza dele é terrena. Bata palma para Jesus. Um homem que é de Deus, que tem natureza celestial, ele acorchado, ele apertado, ele em dificuldades, mas ele não muda, ele continua caminhando, ele continua exaltando, ele continua magnificando, ele continua testemunhando, ele continua sendo sal, sendo luz. As pessoas ao seu redor veem o exemplo, a vida, a virtude, a unção, o poder do Senhor na vida dele. O ímpio entra em desespero, fica preocupado, angustiado, depressivo, não dorme, não sei o que e tal e louco. Olha para você, não é a mesma coisa? É só comparar as naturezas. Bata palma para Jesus. Amém, amém e amém.